Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez aqui hoje nosso amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que ainda está, eu estou sentindo aqui, que está com as vibrações de São Lourenço da Convenção da Sociedade Brasileira de Obiose, né? Ele esteve lá com todas as pessoas que comungam dos mesmos ideais, não apenas dos ideais da SBE, mas assim com os ideais fraternos de altruísmo, de fraternidade. Isso é bacana, né? As reuniões que são feitas, onde se troca muita informação, o prazer de receber, dar um abraço no irmão que você só conhecia virtualmente, tinha vontade de conhecer. Isso é muito bacana, né? São realmente sementes que a gente colhe em eventos desse tipo. Esse ano não pude comparecer, outros compromissos, outras coisas para fazer, mas tudo tem uma razão de ser e espero no próximo poder estar presente. Bem, e hoje, antes da gente dar entrada no tema, Jorge, tudo bem? Como você está? 100% ótimo. 100% ótimo. Isso que é bom aqui, por isso que é bom receber ele assim, porque para ele está sempre tudo bem. E realmente está tudo bem, né? O fato da gente estar aqui, podendo conversar, né? Respirando, com saúde. Então está tudo bem. Acho que não se pode almejar... Acho que isso é o verdadeiro tesouro, né? Isso é estar bem, não é? Isso está bem, o resto é desejo. O resto é desejo. Falou bonito. Pô, começou bem hoje, né? Começou bonito, é isso mesmo. O resto é desejo, realmente, porque tem muita gente que se queixa. Se queixa, poxa, o dia está nublado. Pô, caramba. É que as pessoas confundem vida com prazer derivado da satisfação de desejo. Isso não é vida. Vida é o que sobra quando você afasta todos os desejos. Aí ali você começa a viver. Não tenha dúvida, é bacana você acordar, né? Você acordar, você se mexer, você vê que você pode abrir os olhos, você enxerga, você pode abrir sua janela, independente de estar nublado ou não, você sabe que em cima das nuvens o sol está brilhando. Poxa, todos os seus estão bem, isso é alegria, isso é satisfação. E você ter uma razão para sair da cama. Não tenha dúvida, não você tenha tem dúvida. Um trabalho para fazer, e você falou do encontro da convenção da sociedade, né? Nesse tipo de convenção, de encontro, então daí, a minha opinião, né? Não é o momento de você ter um aprendizado acadêmico, filosófico. Você não vai lá para obter mais conhecimento, porque você passou o ano inteiro, todos os dias, tentando aprender, tentando errar menos, né? Tentando ser um ser humano melhor. Naquele momento em que você se desloca para ir para São Lourenço, para Itaparica, para Nova Chavantina, na minha opinião, é o momento de você dar um abraço fraterno no teu igual, você encontrar com aquele que passa também o ano inteiro fazendo a mesma coisa, que é trabalhar para os outros, trabalhar para a humanidade, trabalhar para o futuro, para que a paz se faça. Assim, são desbravadores do abstrato, né? Você tentando transformar o invisível em invisível. Então, quando se encontra, é só alegria. Você vai e abraça, conversa, né, troca ideia. Isso é muito bacana. Só quem experiencia para saber, né? Então, quem sabe, né, você está convidado à Convenção da Sociedade Brasileira de Obiose, que é no período sempre de fevereiro, culminando com o dia 24 de fevereiro. Ela é aberta a qualquer pessoa que queira lá comparecer. Sim. Entendeu? Tem as suas coisas internas, mas tem muita coisa pública que você pode estar lá congraçando com isso. E você estava falando isso aí, por exemplo, hoje eu despertei e saí da cama 4h15 da manhã. Eu vi. Você viu, né? Então 4h15 da manhã, mas é isso. Então o que eu fui fazer? Fui produzir, fui lá, o que eu vou fazer agora? Vou tomar meu banho, vou despertar e vou aproveitar o dia. Eu vi tua mensagem lá, 4h15, já é de manhã. Já é de manhã. E bacana quanto a gente respondeu, né? Você sabe que o correto, então, o sistema tem o corpo formado por 8 sistemas, né? Cada sistema ele descansa 3 horas. E o término dos 8 ciclos de descanso é 3 horas da manhã. Então o homem solar deveria acordar às 3 horas da manhã, porque é o ápice do processo de criação, né? Onde o Deus ajuda quem cedo madruga. Isso, né? tem aquele tempo. Quem sabe um dia a gente fala sobre esses ciclos aí, que é importante também, né? Pode ser. Pode ser, ou então dentro de algum outro tema. Bom, o tema que se apresentou para hoje é um tema, puxa vida,
Claro, todos os temas que vêm aqui, eles são interessantes, são fora da mesmice, né, com toda certeza, e o tema que se apresentou hoje é uma coisa chamada honestidade. Honestidade. Então, acho que nós podemos abranger essa palavra, principalmente nos dias em que vivemos, de diversas formas, por diversos ângulos, né, e mostrar até se honestidade é um conceito humano, é uma coisa que o homem inventou, o que é ser honesto, o que é ser desonesto, né? É sempre a dualidade das coisas. Então, o que é? Existe honestidade? A lei dá valor ao homem honesto? O que é o homem honesto perante a lei? A lei sabe, conhece essa palavra honestidade ou é uma invenção humana? Então, Jorge, vamos começar por onde você quiser. Bom, já que você gosta de etimologia, a honestidade tem etimologia? Deve ter, você conhece? Sim, mas a etimologia, ela remete para o mesmo sentido. Para o mesmo sentido, tá. Mas eu vou, ao longo da conversa, eu uso uma ligação com o caráter, que daí dá para ter uma ideia muito clara do que seja honestidade. Isso. Tem uma frase atribuída, uma expressão atribuída a Sócrates. Como é que é? Se o desonesto soubesse como é bom ser honesto, ele seria honesto nem que fosse por desonestidade. Por desonestidade, né? A gente usa como malandragem, né? Se o malandro soubesse o quanto é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem, né? Mais ou menos assim. Atribuído a Sócrates, tem um aspecto muito interessante que daí é bom para a gente tomar por ponto de partida, que a gente vive um momento tão estranho da evolução desse ciclo de raça, do momento da humanidade, em que a honestidade ela é tida como uma qualidade. Por isso que eu falei agora na abertura. E não é, né? Não é, né? A honestidade, ela tem que ser inerente. A mesma coisa é olhar para você e falar assim, que daí uma das tuas qualidades é ter 2 olhos. Não todas as pessoas têm 2 olhos, né? Então, a qualidade, ela é, ou deveria ser, inerente ao ser humano, inerente à humanidade. E a maneira de medir a honestidade, ou a forma de medir a honestidade hoje, é comparando com as desonestidades, né? Então, ele é honesto porque ele não rouba, ele é honesto porque ele não engana. Não deveria roubar, não deveria enganar. Então, em princípio, a honestidade deveria ser uma das coisas basilares, assim, ponto de apoio para a construção do ente humano, né? do ser humano. Na medida em que eu não tenho o conceito ou os caminhos do que seja honestidade como elementos formadores da minha alma, daí eu entro em um processo de desequilíbrio, né? E onde existe um desequilíbrio, desonestidade, ódio, antipatia, rancor, qualquer coisa assim, obrigatoriamente não sobra espaço para um conceito que é muito caro à humanidade, que é o conceito de saúde, porque obrigatoriamente a saúde só existe no equilíbrio e na harmonia. Saiu do equilíbrio da harmonia, você então está na ausência de saúde. Então é impossível que um desonesto seja saudável. É mesmo? Você estava falando e eu estava querendo te perguntar isso mesmo. Por quê? Porque assim, conceitualmente, logicamente, fisicamente, são coisas que não coexistem. A saudabilidade ou a saúde, se se queira, né, ele é um estado de harmonia, de equilíbrio, primeiro de alma, um reflexo da alma equilibrada, um corpo vital equilibrado, um corpo vital equilibrado, um corpo físico harmônico equilibrado, onde é que você tem cada função sendo desempenhada de acordo com a inteligência que o rege. Quando você tem uma nódoa, uma marca, uma falha, uma ruptura, um resfriamento, uma depressão na alma, né, baseado em qualquer desses comportamentos, obrigatoriamente isso tem reflexo no vital, porque a alma vai estar entrelaçada com o vital, e obrigatoriamente ali é que vai começar uma doença. Então o desonesto, vamos usar esse obrigatoriamente termo, ele é um doente. Ele é um doente
Não, ele é um doente, primeiro do ponto de vista psicológico, somático, né? Isso. Depois vital, porque é onde está alojada isso a desonestidade. Que se ele não mudar, ele vai somatizar no físico, como uma doença física. Com certeza ele já tem, só que ela não se manifestou ainda. Não se manifestou ainda, tá? Olha, interessante, hein? Eu não sabia que podia... Não, e aí essa desonestidade, ela vai desacelerar determinados nós de prana, que tem a ver com o fluxo nos chakras, coisas assim. Então ele vai ter problema de coração, de estômago, de garganta, esse tipo de coisa, assim. Onde haja um maior fluxo de vitalidade, há uma desacelerada e ali tende a abrir espaço para que se manifeste um devata, um miasma, que é a alma do que a gente chama de doença. Tá, então vamos abrir isso se aplica também ao ódio, né? Quanto mais intenso... Eu queria abrir um parênteses. O que mais pode prejudicar, aproveitando, né, que é o assunto que é importante, o que mais prejudica, ou que seja, que seria um lesa-lei, vamos chamar assim, que tipo de comportamento, assim, desonestidade, ódio, raiva, acredito, né? Ciúme também ou não? O ciúme é um dos piores. É um dos piores? Que outros... Ciúme é uma doença. Isso, fala um pouquinho sobre essas coisas, para a gente ilustrar bem, que é importante, já que nós estamos começamos falando sobre a saúde, né, da gente poder acordar, da gente poder dar bom dia, tudo. Então é importante a gente abordar isso. O Paracelso, ele antes de desenvolver o conceito dos temperamentos, né? O temperamento é uma coisa muito interessante porque ele não está ligado fisicamente a nada do ser humano, né? Só que ele reverbera. Não, ele dá a diretiva dali para frente, mas sim, a origem não é física. Okay. Né? Ele fala sobre renovação e restauração, né? O como é possível fazer a renovação e a restauração baseado em princípios construtivos. Você pega uma árvore, a seiva, o âmago, né, da árvore é o que possibilita o processo de restauração, de manutenção daquela unidade viva, daquele ente vivente. Sim. Baseado nesse processo, então, de restauração, eu consigo fazer a renovação decorrente. O que é a renovação decorrente de um princípio básico de vida, um princípio íntegro? É o resultado que ela dá. Folha, fruto, a própria existência. Quando esses princípios básicos no ente humano não estão passíveis de um processo de renovação e restauração, né, então é como se na árvore tivesse se apropriado das entranhas do tronco um tipo de doença ou bactéria ou alguma coisa que ele interferisse na própria estrutura do processo, fazendo com que daí a árvore perca a inteligência original. Quando acontece no ser humano, então, de essas não qualidades, desonestidade, antipatia, ódio, desamor, essas construções humanas... São coisas que nós estamos vivenciando intensamente nos dias atuais. Não, nós estamos em um aquário todos afogados no ódio, respirando ódio todo dia, o mundo, né? Então, quando se perde a inteligência desse princípio básico, e essa perda ela é gradual, não é assim hoje eu estou bom, né, amanhã eu sou desonesto, não acontece assim. Hoje eu estou bom, amanhã eu odeio, não acontece assim. Ou você já odiava, ou você tinha a tendência, ou tinha as sementes do ódio ou da desonestidade, e aí então se apresenta a possibilidade, e aí você tem contato com aquilo se entranha na tua alma, na alma da pessoa, e aonde ela se entranha, ela vai retirando a inteligência primordial, primária, básica, pura, né? É como assim, cada vez que se entranha em um ser humano, né, um defeito, parte da qualidade inata daquele ser humano ela falece, ela padece, ela morre. E chega a um ponto que daí a morte dessas qualidades,
né, vamos chamar de qualidade, Tá, que não bom, deve isso, ser, tá. mas a morte de suas qualidades sufocados pelo defeito, ela desconstrói as marcas, os sulcos da alma, que são o caráter. Caráter é uma expressão grega, que é o que? Ela é a marca, ela é o entalhe, é o Isso. sulco, né? O caráter humano é isso. Então, são aqueles caminhos na alma, baseados na vontade, por onde flui o processo de decisão e de controle. Quando como é que é o contrário de qualidade? Defeito. Esses defeitos, então, eles se entranham na alma da criatura, eles desconstroem, né, esse processo do trânsito de comando da razão para a emoção, da emoção para o instinto, do instinto para o físico, e desagrega o caráter. Desagregou o caráter, muda o destino. Mudou o destino, karma. Mas veja o seguinte, você diz que é importante isso, tudo já está aqui. Então, por exemplo, aquele ditado de que a ocasião faz o ladrão é mentiroso, então. Não. Então, por exemplo, ocasião expõe o ladrão. Expõe, tá. Porque mas não faz. Então, de repente, sou uma pessoa honesta, honestíssima, tudo isso aqui, até que um dia eu vejo uma situação que me favorece. Me favorece e eu faço alguma coisa errada, digamos assim. Essa coisa errada, segundo você está falando, ela existia em mim, ou uma situação fez. Isso que eu quero entender. Você falou que é uma coisa que está aqui. Se eu tenho acesso de ódio, de ódio, é porque existia o ódio em algum lugar desse ser aqui, que estava esperando uma oportunidade ou ser alimentado, como você costuma falar, e que fez isso aqui. Então, não existe nada. Por quê? Por que eu estou perguntando isso? Porque tem doutrinas, tem muitas coisas que falam, você fez isso porque o cara se incorporou, ou alguém se aproximou dele e fez ele fazer isso. Então, é importante a gente esclarecer isso, que nós vamos estar desmistificando e desmitificando essa questão. Então, me explica bem se tudo que eu faço, tudo que alguém faz, grego, é alguma coisa que ele já realmente tem. Por exemplo, sim. Daí o político vai e se apropria do dinheiro da merenda das crianças. Ele é um desonesto. Sim. Privou as crianças daquela alimentação. Aí tem uma fila aqui, todo mundo no trânsito, e tem uma rua aqui do lado que não deveria ser usada para isso, mas aí o camarada vem lá de trás e corta a frente lá do outro, o outro educadamente, para não se incomodar, deixa passar. Qual é a diferença da desonestidade de quem levou a merenda da criança e de quem privou? Porque assim, se eu estou na fila... A famosa lei de Gerson. Se eu estou na fila... Levar vantagem em tudo. Se eu estou na fila, eu estou usando um bem muito precioso que é o meu tempo de vida. Se daí o esperto sai lá de trás, fura e vem ali na frente e eu bondosamente vou deixar passar, ele foi desonesto porque ele me privou do meu tempo de vida, porque por conta da desonestidade dele, eu vou desperdiçar um tempo a mais da minha vida na fila. Então eu estou doando parte da minha vida para ele, que é o inconsciente. E aí, ele chegou na sua frente, e aí? Você chegou atrasado, ele chegou na sua frente, então, e aí? Eu continuo sendo honesto, ele pensa que é honesto, mas isso mostra que em si ele tem a desonestidade latente. Aí, se eu faço isso e amanhã eu estou num processo qualquer, num cargo que me dê decisão, e eu tenho oportunidade, ou exista a ocasião de desviar, se eu roubei tantos minutos de vida de tantas pessoas, eu posso me apropriar de 1 ou de 1 milhão ou de 1 bilhão, já não faz mais diferença. A questão é o contágio. Tudo isso é karma? Não. Tudo isso é karma ou não? Não, isso são tendências, pode existir ou não. Mas quando eu faço esse procedimento de dar uma de malandro e sair de trás de você, dar a volta lá e sair na tua frente, o que eu estou adquirindo isso? Onde é que eu vou ser cobrado disso? É que daí, nesse momento em que costumeiramente eu faço esse tipo de coisa, é que daí a minha consciência que me disse na primeira vez, na segunda, na terceira, na 10ª, que daí é errado fazer isso porque eu vou estar cortando a frente dos outros e todo mundo tem o direito de ficar na fila igual, chega um tempo em que ela desiste
de falar e a consciência desistir de falar para você que está errado, é porque o caminho através do qual ela se manifestaria, que são os sulcos do caráter, deixaram de existir, foi destruído, foi reescrito, ou o caráter foi desmanchado, né? A partir disso, quando eu não tenho o caráter para determinar as ações das emoções básicas ou dos instintos, eu estou ao sabor do karma. Daí dali para frente tudo é imprevisível, imprevisibilidade. Porque a gente veja aqui, nós moramos em Florianópolis, estamos falando de Florianópolis, para quem está nos assistindo hoje. Então, por exemplo, nós temos aqui a Avenida Beira-Mar, que você conhece bem, você usa ela bastante. Dizem que tem limite de velocidade, afinal lá tem um monte de radar, 80 km por hora, e o senhor Eustáquio André Patunas, quando faz uso da Beira-Mar, ele fica olhando no velocímetro 80 km por hora e passa todo mundo pelo senhor Eustáquio. Só Eustáquio, até as placas passam por você. Até as placas passam por mim. Quer dizer, só falta eu pegar do meu porta-luvas um nariz vermelho, colocar aqui. Você está rindo? Então, quer dizer... não, e ainda quantas vezes as pessoas lembram da tua mãe quando passam por você. Isso, né? Porque você está andando devagar, você está andando 80. Então, isso nós estamos falando, parece engraçado e tudo, parece até... Mas o país inteiro, nós estamos vendo isso hoje pela televisão, pelos órgãos de comunicação, está passando por um processo desse nosso tema de hoje, de honestidade. Onde isso vai levar? Eu gostaria de, pelo menos, de dar um caminho para isso, né? Esse é um processo previsto, né? Esse é um processo do país que vai ser o berço da civilização, o país que vai ser sei lá, como é que vai ser aqui? Pátria do Avatar. Isso, a pátria do Avatar e todos esses adjetivos bacanas. Então, tudo isso que está acontecendo hoje, o ano que vem, por exemplo, nós não vamos falar de política, só estamos falando de um processo aqui. O ano que vem, por exemplo, nós estamos em 2017, 2018, nós temos eleições. Eleições onde nós vamos eleger, nós todos aqui que estamos aqui, nós vamos eleger o novo comandante do país, que é uma responsabilidade enorme. Responsabilidade enorme. Então, Jorge, nós podemos usar isso aqui como o seguinte: o eleitor, quem vai eleger o gestor do país, ele tem que ser, primeiro passo, honesto consigo próprio, né? Senão não consegue identificar a honestidade. É isso que eu gostaria que você... Claro. Que a gente começasse a semear essa ideia. Dentro do princípio que você não dá o que não tem e você não conversa no idioma que você desconhece. Então, como você tem que... Como escapar da sedução das palavras, dessa coisa toda? Tem uma coisa muito interessante, grego, que é assim, Então, sabe que a tortura, tem dois tipos de tortura, né? Tem a tortura física, que ela tende a fortalecer o caráter daquele que o tem, né? E o máximo da demonstração do caráter do torturado fisicamente é entregar a vida. Ele cede à morte do alto da estatura do seu caráter. Sim, né? Ele sim. Não se corrompeu. Ou a dor física ela é tão intensa e tão prolongada que ele cede à dor, sem haver uma quebra de caráter, não é? Porque tão logo a dor passe, o caráter cicatriza, né? E já vamos falar mais sobre o caráter, né? Como é que ele se coloca do ponto de vista oculto, né? O caráter cicatriza e a pessoa se reconstrói usando aquela cicatriz como um referencial para adequadamente saber o que fazer dali para frente. Há um outro tipo de tortura, que é a tortura que não é do físico, é a tortura psicológica. Ou tortura da alma. Essa é. E aí ela é desconstrutora, ela é destrutiva, né? Na tortura física, a dor intensa, aguda, né? Ela tem uma defesa que quando você provoca muita dor orgânica, daí o cérebro não consegue traduzir todas as dores ao mesmo tempo. O que é que ele faz? Ele desarma o organismo, desmaia.
Aí, lógico, vai ser reanimado e vai para a tortura de novo. Mas o cérebro sempre dá um jeito de desarmar o organismo para interromper, porque aquilo está acima da sua capacidade suportar. de resistir, de suportar. A tortura psicológica, e aí ela é feita diariamente, né, no mundo inteiro, para todo mundo, né? Ela então pega fatos desagradáveis, independente de serem procedentes ou não, sendo verdades ou mentira ou pós-verdades, como estão denominando a mentira hoje, a mentira mais grotesca possível, que eu chamo de pós-verdade, né? Então, se pega uma mentira ou um fato qualquer e começa a repetir aquele fato, ou um fato verídico, né, mais desagradável, que deveria se esvair em um dia, Sim. e começa a reprisar aquele fato. Isso. Aí todos os dias, então, você vai em qualquer meio de comunicação, é o mesmo assunto, é o mesmo assunto, é o mesmo assunto, né? E aí aquilo te envolve num processo de alimentar, né, e de passar a odiar aquele que é criado para ser odiado. A gente já conversou sobre isso. Já falamos sobre isso. A questão de você ser um odiador profissional, quando o objeto do ódio morrer, o ódio em você fica, você vai ter que procurar alguém para odiar, e isso aí destroçou a tua vida, e chega um ponto em que você é mais malvado do que aquilo que você odeia. Por quê? Porque você odeia ele mais do que ele te odeia, porque ele nem sequer te conhece, e você o odeia. Então, assim, é um sendo odiado por 100 milhões, né, o ódio venceu. Por quê? Porque se um desconhece 99.999.900, né, e é odiado por todos. Então, aquele fato em si, ele é repetido todos os dias, e você desenvolve o ódio. Só que o ódio, ele tem dois aspectos. Primeiro é o aspecto do prazer em senti-lo, né, porque ele alimenta o ódio que existe em cada um, e isso é baseado no prazer. Só que todo prazer em demasia, ele cria uma ojeriza, uma antipatia, uma aversão. Então o próprio ódio praticado todos os dias, ele torra a paciência. Ninguém aguenta odiar todos os dias. Ninguém aguenta ouvir a mesma ladainha todos os dias. Ninguém aguenta isso todos os dias. Entende? Viu como é que é? E aí isso é levado à exaustão, e aí um dia, e no outro dia, e pega um detalhe aqui, um detalhe ali e tal, e todos os dias. Chega um ponto em que o efeito daquela repetição... Vamos lá, você vai chegar onde eu quero. O efeito daquela repetição na nação, no povo, em você, em mim, a gente está suscetível àquilo, envolvido com aquele processo, é de tal maneira intenso que daí o resultado é exatamente igual ao da tortura. Se cria... Até pior, digo eu. Não, é aí que está. Se cria um mecanismo, não é, de aversão. Na tortura física, o mecanismo de proteção é o desmaio. Na tortura psicológica, você não desmaia ouvindo aquele nojo todos os dias. Mas daí você cria um processo de aversão, e acontece, sabe o quê? Acontece um desligamento da realidade. Putz, você disse tudo agora. Não é? Então, olha só, desligamento da realidade, bingo. Não, mas então, foi sendo feita uma tortura sistemática, bingo, pensada, as palavras escolhidas, uma ciência da maior negritude possível. O pior é quando possível. você assume essa tortura psicológica como sua. É tanta que te coloca que você assume para si. E eu chamo de tortura de maior negritude possível, assim, aquela coisa mais densa e escura, do mais denso do astral, que assim, há uma intenção de... Cada coisa foi feita intencionalmente por quem explora esse tipo de concessão, para que uma tortura psicológica em massa, odiando todos os envolvidos, todos, partidos, tal, política, todos, de tal maneira que houve um desligamento da realidade. Se desligou da realidade, o que acontece? Você dá uma autonomia a que outro faça o que quiser. Né? É aquele negócio assim, a tortura chega a tal ponto que você assina qualquer coisa. Claro. Só que na tortura psicológica não tem o que assinar. Né? E não basta você não mais assistir a TV, porque o caráter está destruído. Né? Então aquela resistência, aquele amor, aquela brasilidade, aquela esperança,
aquela assim, expectativa que a coisa andasse assim, adequadamente, a felicidade, a paz, que é um direito inalienável de todos os seres humanos, tudo isso assim, é empacotado e jogado num canto e se desliga. E aí o que acontece? Há um torpor nacional, há um torpor, né, do país, onde todas as coisas antes inaceitáveis passam a ser não mais julgadas. Aí todos fazem o que querem, todas as máscaras caem, a vergonha é perdida, a desonestidade nem mais é qualificada, o não normal passa a ser o aceitável, É o caos. o impossível passa a ser... É o caos. E é o caos. E aí nesse momento o país está doente. Tanto é que eu vejo então muita gente se questionar, nós próprios, não posso falar por você, mas às vezes a gente fala aquela coisa, puxa, vale a pena? Vale a pena você ser honesto? Vale a pena você ter caráter? Porque você parece que você vê, não. Nós estamos vendo aqui como se fosse uma corrida desigual, uma corrida entre um Fusca e uma Ferrari. Porque o Fusca são as pessoas trabalhadoras, as pessoas honestas, as pessoas com caráter, enquanto que o outro lado, vamos dizer, está passando na frente. A questão que a gente fala em todos os níveis, não estamos falando de nível de política só, a impunidade em todas as coisas, no próprio trabalho. Mas você vê que aquela questão que você levantou antes, se a oportunidade faz o ladrão, não, porque você tem que ter caráter, porque assim, então, mesmo esse processo denso, né, da mais profunda escuridão em que foi engendrado esse processo de tortura psicológica de uma nação inteira que vem sendo levado a efeito há décadas, não é só nos últimos, há décadas, né? Chega um ponto em que você não mais se importa, e esse processo de desconstrução, então você já não liga mais. Então, se há traição, antes era só o roubo, só que o roubo ele foi repetido a tal exaustão, e isso me causou tal ojeriza, tal antipatia com a realidade, que agora eu já não ligo mais se é roubo, se é traição, isso, se é lesa pátria. Então você faz o que? Não liga a mínima, assim, eu estou torcendo, né, de maneira genérica, assim, para que realmente venha o planeta não sei o que e acabe com o mundo, que eu mais desejo. E como tem gente aí, que quer aí assim, as pessoas claro, passam a desejar que o mundo acabe, porque a única maneira dela se vingar daquele que a tortura há tanto tempo. Só que daí ela vai junto. Aí ao invés de pegar e se levantar, né, e aí dar embate, né, e tentar mudar, e como é que você se levanta e você dá embate a um processo forjado na mais densa escuridão do ciclo passado, que é torturar um país inteiro para que ninguém ligue a mínima? Você não pode sucumbir. Se você olha do teu lado e tem 50 que são desonestos, você não vai brigar com os 50. Não. Deixa. Mas você, aí é que está, as pessoas que pensam assim não são perenes. Elas têm um certo tempo de vida física, digamos assim. Que pensam assim, as que enganam, que lesam? Não. As que não lesam? As que não lesam, tudo isso aqui, que falam que tem que mudar. Mas sempre então, tem gente honesta e gente desonesta, sempre vai acontecer. Cada um lida com os seus danos da maneira que melhor lhe convém. O que acontece é que a gente não pode, assim, por exemplo, vamos supor que a gente está num trem e a gente sabe que o maquinista está bêbado, não é? Aí a gente sabe que ele tem o direito de ficar bêbado, e no vagão de trás a gente sabe que todo mundo é desonesto, no vagão da frente a gente sabe que todo mundo é desonesto, mas eu olho do lado, tem criança, tem uma mãe, tem um trabalhador, tem gente que merece que você dedique a vida para salvar. Aí você vai fazer o quê? Eu arranco o maquinista do lugar dele. Ou então puxa o freio daquele negócio. Se lá, vira, né? alguma coisa, você tem que botar mesmo. a boca no trombone. Agora, ninguém dá o que não tem. Se você é tão desonesto quanto, fique calado. Se você é tão odiador quanto, fique calado. Não adianta, ele vai só engrossar o couro dos que destroem o país, destroem a população, destroem o planeta, e não adianta nada. Você tem que ter firmeza de caráter, firmeza de propósito. Você tem que, sim, enquanto tiver um brasileiro
que não seja desonesto, não dá para dizer que todo brasileiro, todo país é desonesto. Não dá para dizer. Não dá Bem para lembrado, dizer. perfeitamente. Então não importa o que aconteça, você tem que aguentar. Tem aquela questão da máxima do guerrilheiro. Tem momentos em que a coisa está tão complexa que o mais importante é ficar quieto e sobreviver. Por quê? Porque o sol vai nascer amanhã. E fazer o mal é muito mais desgastante do que fazer o bem. Então o mal, ele termina mais cedo, porque ele despende mais energia para tentar dominar. Sim. Né? Por mais profunda que seja a escuridão da noite, o sol vai nascer, quer queiram, quer não queiram. Você sempre... Agora, continua. O importante é que daí você não ceda, não odeie, não se aliene, não autorize todos a fazerem o que bem quiserem com a tua nação, porque em fazendo isso, você cedeu a essa tortura psicológica e o teu caráter ele fica completamente inflexível. E chega um ponto em que daí você vai e diz assim, não, mas você roubou, mas você não era honesto? Ah, mas está todo mundo roubando. Ou então fala assim, não, eu vou pegar aquele político desonesto, né, e vou atacá-lo na rua. Não, porque daí você é pior do que ele. Não é assim que funciona. Né? Aí você não pode usar os resultados da tortura a que você mesmo se submeteu, porque em algum momento você cedeu psicologicamente ao que foi feito, e usar isso como um argumento para agir da mesma maneira ou pior do que aquele que te provocou esse dano de caráter ao qual você está submetido agora. Então você tem que ter firmeza de caráter. E o caráter ele se desconstrói. Então o que é o caráter? É quando você usa a vontade superior, para a vontade superior moldar a razoabilidade, a mente concreta, que por sua vez molda a emoção, o astral, que por sua vez molda o instinto, que por sua vez molda e dá vida às ações e ao físico. Quando o caráter, esses sulcos através de onde descem as linhas, como se fosse um organograma, isso que é o caráter, né? Então quando isso está rompido, há uma ruptura nessa cadeia de comando da vontade a um instinto, caso da mãe Joana, que é o que a gente tem visto hoje. Por isso que daí o professor fala assim, professor Henrique José de Souza, reconstruir é o brado que nos compete. Reconstruir o homem, o pensamento, a moral, os costumes, reconstruir o lar, a escola, reconstruir o caráter, para que a humanidade tenha um estado de consciência que a torne digna da nova civilização. Então a gente está num momento agora em que o que a gente precisa fazer é reconstruir o caráter da população. Porque no geral a alma né, da nação, né, ela está com uma fissura, ela está rompida. Como se reconstrói o caráter de uma nação? É sim, Gregório. Eu não consigo reconstruir o ente, a alma, grupo, o ente kármico chamado nação. O que eu tenho que fazer, e é o que se tem feito, é você dar elementos para que cada um reconstrua o seu próprio caráter, porque a nação ela é só o somatório dos indivíduos. Como é que eu posso dar esses elementos? De que forma? Isso é, porque hoje eu estou limitado, vamos dizer. Limitado pelo seguinte, nós estamos aqui falando, uma coisa eu acho, né, porque eu não posso provar nada, eu acho que o que nós estamos falando está indo para o éter. Indo para o éter, qualquer um pode captar em qualquer lugar, entendeu? Sei lá. Por outro lado, a gente fica limitado. Como é que se pode atingir? Como é que se pode atingir 200 milhões de pessoas, sendo que você está situado num lugar assim? Como é que se reconstrói esse caráter? Como é que a gente pode fazer essa semente proliferar em pessoas que nem sabem o que nós estamos falando, em pessoas que nunca ouviram falar de nada, nem sabem de política, nem sabem que vai ter presidência? Como é que se muda o caráter de uma nação, digamos assim? Não se muda assim. Então, você pode dar elementos. Como é que se dá esses elementos? O elemento é o conhecimento, é o exemplo, né? Aí você está na padaria, aí tem uma pessoa que está esperando para comprar pão e não pegou a ficha. Daí você chegou e pegou a ficha.
né? E aí a moça padeira pergunta: quem está na frente? Aí eu vou dizer que... Não, ela chegou porque ela... sim, eu faço Você isso. reconstruiu você está na fila do negócio da prefeitura. Aí um viu que não era aquilo que ele queria, ele vem e coloca a ficha número 50 ali em cima da maquininha. E a próxima ficha que é ser puxada é a 72. Aí chega alguém, vai olhar assim, 72, mas aqui tem a 50, eu vou pegar a 50. Ele furou a fila de 22 pessoas. Né? Não, até 50 eu boto fora, eu pego a última. Por quê? Porque é o que é certo. A honestidade, ela não premia nada nem ninguém. Se alguém vai praticar a honestidade... Honestidade e consciência são um casal, então podemos dizer assim, né? Honestidade, fraternidade, pureza, consciência, é tudo a mesma coisa, é um conjunto, não dá para dissociar. Se vai praticar, vai ser honesto, para que alguém veja, está sendo desonesto porque espera resultado. Ou você praticou, ou foi honesto, não é? E aí você espera uma recompensa por ser... É como as pessoas que praticam o bem, esperando uma recompensa por ter praticado o bem. Isso não é o bem. Sabe que isso aqui eu sempre aqui estou como de chatão, né? Mas é bacana, enquanto você está falando, e é factível, mas se a gente pudesse fazer essa mágica, né? Mas se você Bem, se desse para fazer essa mágica, eu já teria feito. Eu também, mas... assim, eu olho o estado lastimável que está o meu país, a minha nação, nosso país, nossa nação, e vocês também. É uma lástima que um país como o Brasil, a pátria do Avatar, esteja reduzido a isso que é hoje, março de 2017. É uma vergonha que se tenha chegado a esse ponto. É uma vergonha. Agora, o que fazer para mudar? Eu sou então são 204 milhões de pessoas no Brasil. Eu sou 204 milhões. A minha parte eu tento fazer. Não me corrompo. Sou honesto. Tento contribuir dentro das minhas possibilidades para que a coisa aconteça. Tento não odiar. Tento não criar antipatia. E a gente tenta repartir a maneira como a gente pensa que isso que você tem permitido nesses anos todos. É o que se pode fazer. Só que daí a ação ela pode ser feita espiritualmente, mentalmente e também fisicamente. Fisicamente tem que pegar e se posicionar. Se posicionar, não se envolver, não atacar. Não é? Você tem que ter uma posição muito firme para que se saiba qual que é a tua posição, para quem você servindo de exemplo, pelo menos para mais um, né? A coisa anda direitinho. Tudo errado, crise vendida todos os dias e se desnacionaliza uma coisa aqui, outra ali, entrega aqui, interrompe o programa, abre venda de terra para estrangeiro, acaba com o programa de construção naval, um negócio assim. Parece assim que o mal tomou conta, isso, né? Isso. Assim, uma escuridão se apossou do sol, né? Agni, né, tá sufocado. Eu não posso me deixar contaminar, porque se eu vendo o que está acontecendo, né, eu saio da posição de observador neutro, que ainda pode contribuir para que mude, e vou para a posição de odiador contra os que provocam isso, aí acabou. Então comigo a nação já não pode mais contar, porque o que vai levar a nação ou o mundo à convulsão não é aquilo que alguém faz de errado, é o ódio que foi despertado naquele que quer ir contra aquilo que o cara fez de errado. Então o que fez de errado, ele é um ignorante, consciente ou inconsciente, praticando o mal a serviço da escuridão. O outro que estava imune ou estava não contaminado, ele passa a odiar aquele que está errando. Na verdade é o seguinte, só existe no mundo hoje os que odeiam e os que não odeiam. Então não vai me dizer que você odeia porque o cara está fazendo isso, que daí isso não é o caminho, porque você é igual ou pior que ele. Claro, né? claro. É a questão do honesto. Você não pode ser honesto só às vezes, né? Ou honesto só um pouco. Ou você é, ou você não é. Né? E o que daí engana com a ficha na padaria,
né? O caminho entre ele e o cara que lesou o país em milhões e milhões e milhões é só a distância do quanto, mas estão do mesmo lado. Você falou aqui uma vez, nesses 12 anos, uma coisa que eu nunca esqueci. E bacana você ter falado isso, e eu te agradeço. Você me chamou a atenção para uma coisa que foi exatamente isso. É esse estado que a gente tem que chegar e eu não sei como. Eu sou muito pé no chão hoje, já flutuei, já viajei por aí mentalmente. Nossa Senhora. Você disse uma coisa que foi sensacional e vou repetir. Você falou que eu só posso ver em algum lugar algo que existe em mim. Lógico. Então, lógico não, porque lógico mas ninguém se dá conta. Quando o Colombo botou o ovo em pé, se é que ele botou algum ovo, entendeu? Meu, assim, era fácil, pô, até eu, mas por que não fez assim, né? Então é isso aí. Então, nós temos que chegar nesse estado que você fala, porque, puxa vida, eu nunca esqueci isso aí. Realmente tudo que eu vejo em algum lugar é porque está em mim. Então, se eu vejo a desonestidade, é porque a desonestidade está em mim. Se eu vejo a desonestidade, se eu estou vendo, é porque ela está em mim. Se eu não soubesse o que é desonestidade, para mim não teria desonestidade. Não, mas é que tem um aspecto, por assim, você vê alguém... Você está entendendo o que eu quero dizer, sim, né? Então, você vê alguém furtando um pacote de bolacha no mercado. se eu não sei o que é aquilo... Não, mas aí é diferente que assim, aí você vê a desonestidade acontecendo porque há o ato em si. Você não se identifica e você não vê a razão para. Isso é que vê. Isso é que é ver, entende? Então assim, o cara está lesando o país, você não entende assim. Os caras não tem mais onde colocar dinheiro. Os caras não tem mais onde colocar poder. Os caras mandam no Brasil desde o descobrimento. Para que precisa vender o Brasil para terceiros? Para que precisa desnacionalizar? É que aí a gente não consegue compreender porque não entende qual é que é a mecânica que existe na alma daquele maldito. Né? E aí maldito é o único termo que é possível. Então, não pode falar assim. Não, né? Nesse caso é o único que sim, porque sim, o maldito nesse caso assim, ele é um conglomerado, né, de forças de um ciclo que agoniza e que ele age prejudicando a pátria do Avatar sem nem mais saber por quê, porque ele não precisa mais de dinheiro nem de poder, ele tem dinheiro para 10 gerações dele se locupletarem do que roubou, né? Ele entende assim, tá, se o cara é assim, aí por que então ele está vendendo isso, vendendo aquilo, entregando isso, entregando aquilo, por que prejudica? Porque, o que o move? Isso que a gente não consegue compreender. Por quê? Porque o cara já não tem mais identidade, já não tem mais caráter, ele passa a ser uma massa, um amorfo, não é? De seres elementais densos, pilotados por um terceiro, conscientemente, que são aqueles que nessas décadas todas têm produzido esse processo, né, de tortura psicológica em uma nação inteira. Até usei o termo negritude, vou corrigir, porque senão depois o pessoal dá pedrada, assim, um processo assim de escuridão. Escuridão, negritude e escuridão, claro. Não, porque outro dia eu vi um comentário num vídeo lá, num recurso que a gente teve, e que tinha alguém comentando não o conteúdo que a gente estava conversando, mas porque eu estava passando a mão na perna, e daí o cara falou assim, mas isso de ficar coçando a perna enquanto está falando, aí qualificou lá. Linguagem corporal dele, vamos dizer assim. Não, mas ele achou que era ofensivo o fato de daí eu estar me coçando enquanto estou conversando. Mas é que acontece assim, e até é bom explicar. Quando a gente está conversando aqui, o corpo está com uma unidade autônoma, sim, né? A gente está conversando da mente abstrata para tentar exatamente. usar o corpo para mais ou menos dar uma âncora ao que está sendo colocado. Mas é aquela questão de você prestar atenção na mensagem e não no mensageiro, né? Por isso que daí é bom corrigir isso, daqui a pouquinho vão dizer assim, não, mas o cara usou lá o termo negritude, então está atacando. Exatamente, fazendo alguma... Fazer o quê? Faz parte. Bom, então, esse processo de reconstrução do caráter é o único caminho que nós temos. E qual é que é a nossa contribuição? Não nos contaminarmos. Não se combate o ódio odiando. Não existe, não tem como, né? Não se combate a doença com doença, não tem como. Não é como a questão de você fazer vacina, isso é outra história, né? Então, obrigatoriamente você tem que se manter íntegro, porque vai chegar um tempo, né, em que aquilo que você tem vai ter que ser repartido.
Se você se contaminou para dar embate, você não tem o que oferecer no pós-isto, e vai acontecer um pós-isto. Obviamente, né? Assim, a gente está passando por um processo de parto, né? E é bom porque todas essas máscaras que antes não pareciam máscaras, isso há séculos, né? Em termos de Brasil, agora elas vieram à tona e perderam a vergonha completamente. Então tudo foi exposto, de todos, né? E como qualquer processo de parto, então tem um ápice que é dor, é grito, é medo, é o sangue, é uma porção de coisa, né? O passo seguinte é um novo ser, né? Agora, para que esse novo ser tenha sucesso, alguém tem que ter o que ensinar para ele. Esse momento que a gente está vivendo agora e que a gente precisa passar por um processo de reconstrução, a gente tem que fazer o possível para não se contaminar, tomar posição firme, assim, sabe, irredutível a favor do Brasil, mas não odiando, sabe, senão não vai funcionar, porque daí aqueles que deveriam ser as arcas, os reservatórios do bem, do bom e do belo, não vão estar praticando nada. Eu vou te fazer uma colocação agora que talvez você se incomode. Não. Tudo bem, você está falando isso, e a gente vê isso aqui, a gente tem que se vigiar e tal. Como conseguir esse processo? Você disse que quando a gente fala do grupo que a gente pertence, do clube que a gente frequenta, da nossa família, da nossa escola, do nosso time, uma série de coisas, quando a gente não se entende lá dentro, nós torcemos para o mesmo time e trocamos porrada na arquibancada, entendeu? Então eu quero saber o seguinte, como é que isso é possível se mudar isso, porque isso tudo vem ser fruto, se nós estamos aqui, você já disse que nós somos a bola da vez, estou falando de mundo, e mundo, o Brasil está no mundo, isso aqui é uma parte do mundo. Então se nós estamos aqui para nos resolvermos, então nós temos que resolver primeiramente uma série de questões, e a gente se incomoda muito com as questões externas, né? Isso aqui, eu estou no meio da torcida, eu não estou pensando em mim, não, estou pensando no meu time e trocar porrada com o outro. Estou dentro da escola, dentro da minha escola de iniciação, a mesma coisa. Então, eu vejo um processo difícil, por isso que eu sempre falo para você, eu gosto de falar ao vivo aqui, porque a gente é claro e as pessoas gostam exatamente por a gente ser claro, a gente falar as coisas assim. Então, puxa vida, como é que eu vou trabalhar uma coisa a nível pessoal, se eu não consigo conviver com alguém do meu grupo, dentro da minha família, então, onde eu quero chegar? Que eu sempre falo, Jorge, como eu gostaria de ser, eu já fui otimista que nem você. Eu já fui um sonhador, um visionário. Mas eu não sou otimista, Grego, eu sou realista. Sim, mas eu digo, puxa vida, a gente vê tudo isso aqui, mas eu vejo numa distância tão grande, pessoal, distância tão grande. A melhor data que eu aprendi aqui dentro da SBE, desses 12 anos aqui, foi o que eu disse, é 3005. 3005 ainda acho pouco. Ele ri, né? 3000, aí eu ainda acho pouco. Faltam quantos 1000 anos ainda? Que maravilha! E a gente precisa começar a melhorar hoje. Ele fica vermelho. Eu gosto quando ele fica vermelho. Então, realmente é isso. E outra, aproveitando para dar a palavra para você. Aqui, outra doutrina fala que nós vivemos num mundo de provas e expiações. E ela se reforça hoje. Ela toma áreas de real, pode ser até que seja, não sei, não estou aqui para criticar ninguém. Diz que nós somos um planeta de provas e expiações e que nós estamos... Não, tudo bem. E que nós estamos entrando para uma coisa de regeneração. Então, é claro, se nós estamos aqui numa coisa de provas e expiações, mas parece... Quer queira ou quer não, parece que nós estamos tendo um grande reboliço, nós estamos num tanque misturando as roupa vermelha com roupa clara e tudo isso aqui, para daí sair alguma coisa. Porque se você acredita que você está num planeta de expiação, assim, aí você passa a aceitar que sofrer é lícito, e isso é um fatalismo, determinismo. Meu livre-arbítrio não existe, então. E a parte mais densa do que seria o conceito de religião, que é a subordinação a um destino e teria imutável. Um cara muito sacana lá em cima para fazer isso comigo.
né? Não, e como é que é? Aquele que se diverte em ver o mal dos outros. Claro, Como é que masoquista. Porque Sádico. Masoquista ia é o tigre. ficar se divertindo em ver aquele povo sofrendo. Não tem o menor sentido. Não tem. Se há uma palavra que pode se adequar ou se usar para definir todo o conceito da existência, é lógica. A existência, ela é lógica. E aí uma abordagem dessa, ela me parece ilógica, né? Você falou a questão da distância, em que parece que a coisa vai se resolver. Não, é interessante que daí, assim, no mundo que a gente vive, né, a distância é o referencial, né? Sim, claro. Mas daí no mundo imediatamente após o nosso, daí já o referencial já é tempo, já não tem uma distância, então a instantaneidade, ela é possível, né? Então 3005 ou agora é exatamente a mesma coisa, até porque a natureza não dá saltos, né? Então ela só vai ser vista de forma diferente depois, mas ela já existe agora. A maneira da gente mudar, Grego, e a gente contribuir para que aconteça, é se mantendo firme. Você tem que se manter incorruptível. Não tem, e aí eles falam assim, mas aí dentro da mesma instituição, às vezes tem antipatia. Em todo lugar tem. Você tem que no teu condomínio, no teu clube. Você tem que dar embate ao erro. Você tem que dar embate ao erro. O que você não pode é ficar igual àquele que você combate. Isso não. Aí perdeu. Né? Aí perdeu. Porque assim, tem um prato da balança e o outro. Esse prato aqui é o A, esse é o B. O B quer brigar com o A. Aí o B fica mais A do que o próprio A e se bandeia para cá. Cai os pratos, cai balança, cai tudo. Não. Eu tenho que buscar equilíbrio. Então você tem que dar embate dentro da neutralidade. Então você tem que... E para adquirir essa neutralidade é que é a questão. Não, mas aí é que vem a questão, daí voltando ao início da nossa conversa, se então a desonestidade, o ódio, ou o que seja, ele pode ser adquirido... O ciúme, esse veneno que você falou. Ele pode ser adquirido pelo contágio do entorno, ou se ele já existe inato. Ele pode existir como tendência, ou nidana, que a gente chama de tendências negativas, né? Na hora que essa tendência tende a aflorar, e como é que uma tendência aflora? Né? É como uma semente. Você coloca uma semente, né, na terra árida, ela está quieta. Coloca uma semente, joga um pouco de água e deixa o sol aquecer, ela tem todas as condições para eclodir, para vir a ser. Uma tendência é exatamente a mesma coisa. Eu tenho a ambiência para que ela ecloda. Eu controlo se ela vai eclodir ou não. Essa tendência, então, ela pode ser resolvida ou exteriorizada e potencializada, né? Se ela é exteriorizada e potencializada, ela continua com tendência, destrói o caráter, interfere no destino, interfere no karma. Se a tendência ela é equalizada ou sublimada ou resolvida, isso daí já não interfere no caráter, não interfere no destino e já não tem mais nada dependente para resolver para frente. Então, essa tendência a que existe ou não no indivíduo, no ser humano, é que tem que ser combatida. Como é que ela é combatida? Através da vontade superior, né? E a vontade como é que se manifesta? Em um caráter firme. Quem constrói o caráter em uma criança? O pai e a mãe? O entorno? Por isso o professor fala, é construir o lar, a família, o caráter, né? Porque a primeira instância do caráter é moldado, não somente pelo entorno da escola, da família e da ambiente onde esteja, mas pelo que a própria pessoa é. Porque a pessoa, por mais pura que ela venha a ser, se ela está em um ambiente conspurcado, não tem impacto nenhum. Se ela está em um ambiente mediano, mas ela tem uma tendência isso aí vai aparecer. Aquela questão que fala de atravessar o mar vermelho sem molhar os pés. É exatamente isso. Então não é porque A, B, C e D estão se apropriando do que não lhes pertence, que eles não, já que estão... É como a gente viu, tem um estado do Brasil que teve uma paralisação das forças de segurança e tal, e a população como um todo, né, saqueando lojas. Deprimente assistir uma coisa dessa. Não pode. Não. Não. E aí não pode falar assim, não, mas já que o Brasil isso, porque
não sei quem isso, porque o político isso, porque não, o problema é deles. Se eles fizeram, cedo ou tarde, eles vão ter que responder dura lex sed lex, né? E não é por isso que eu vou fazer igual. Alguém tem que se manter íntegro, alguém tem que se manter firme. É como se fosse assim, grego. Assim, nos é dado um padrão de reconstrução, como a gente está falando antes de Paracelso. E aí você tem que guardar esse padrão de reconstrução. A coisa fora, como se fala assim na gíria bem popular, o pau está comendo, assim, é uma brigaçada, aquela coisa. E você tem um lugar onde está guardado o quê? Para depois dar para as pessoas. Em algum momento a guerra se esvai, não existe guerra perene. Não. Em algum momento o ódio termina, o ódio ele não existe enquanto elemento universal. Em algum momento a desonestidade tem que terminar, por quê? Porque ela inexiste cosmicamente, né? É um estágio de desequilíbrio humano. Quando isso deixar de existir, o estado que se segue, ele tem que ser baseado em padrões, em bijos, em sementes. Alguém tem que guardar essas sementes, esses bijos, no âmago da sua existência, que é a sua alma para quê? Para repartir, para reconstruir. Por isso que o professor fala, reconstruir é o brado. Então o que é o brado? Agarra a bandeira, em uma mão se precisa, espada na outra, e grita, vamos reconstruir esse negócio. Então esse é o brado que nos compete, né? E ou a gente reconstrói o caráter do Brasil, ou o Brasil vai ter que ser resolvido de outra maneira, né? Eu acho que isso aqui me lembra, vou citar Michelangelo daqui a pouquinho. Isso aí, eu acho que nós viemos, como você disse, isso aqui é a bola da vez, o planeta, a Terra, isso aqui, o Brasil. Uhum. Então eu acho que aqui, Eustáquio falando, a impressão de Eustáquio, que nós somos um verdadeiro lixão, generalizando, todos. Nós estamos, porque todos nós, claro que tem as exceções, né? Eu me insiro nisso, não nas exceções, nisso aqui. Eu tenho tudo isso aí que nós estamos falando hoje. Odeio, critico, eu assumo aqui, eu não tenho, de santinho eu não tenho nada, rapaz. Então, mas me lembra, eu falei que ia citar Michelangelo, que uma vez alguém abordou Michelangelo e falou, Michelangelo, como é possível, rapaz, que você consiga fazer essas esculturas maravilhosas, que uma perfeição fantástica? Aí ele, sabe o que ele respondeu? De você pegar um pedaço de pedra e fazer isso aqui, ele falou, não, é simples, eu só tiro o excesso. Ou seja, nós somos assim, eu acho que nós somos essa pedra que você olha aqui na rua e você não dá valor nenhum, mas se você souber trabalhá-la, você vai fazer. Você vai fazer essas obras. A gente usa muito o termo moldar o caráter. Perfeito, né? Perfeito, muito bem colocado. Exatamente isso. Moldar é modelar uma ideia previamente existente. Sim. Então, Michelangelo, ele tem concebido a estátua. Isso. A estátua pré-existe no bloco de granito, ele apara as arestas humanas para exteriorizar o divino. Isso é moldar o caráter. Então, você tem que deixar que essa ideia previamente exista. O que é a ideia? É a vontade inerente a cada um, não é? Exatamente. E aí, em você tendo essa determinante até aonde a coisa vai, você vai e apara. E o que você vai aparar? As nidanas. Então você fala assim, eu odeio. Não, o odiar não tem problema nenhum, desde que você tenha ciência que você saiba a razão por, você saiba o tempo em que vai terminar e você aprenda muito quando acabar, sabendo que você jamais vai odiar de novo. Isso é ser humano. Isso, aí sim. Exatamente. Isso é ser humano, isso é existir enquanto ente humano. E você fala que daí nós nesse processo eu acredito, da pedra para você trazer e você fala, a escultura. Você usou a expressão que nós somos o lixão, né? Isso. Absolutamente não concordo, né? Óbvio, não podia. Sabe por quê? Porque assim, nós temos todo o resultado de todos os entes minerais que já existiram. Se a gente não fosse o lixão, a gente não tinha nidana. Essa palavra não existiria. Não, mas é que a nidana ela é decorrente de um pequeno atalho evolucional que a gente está tentando resolver.
Na verdade, a gente pegou um carnê de pagamento que tinha sido deixado para trás, estão tentando colocar em ordem agora. Tudo caloteiro. Tudo caloteiro. É isso que eu estou falando. Não, o negócio foi complexo. E aí então a gente tem todo o resultado evolucional do reino mineral. Tudo sim, o que faz com que teu osso funcione, o cálcio, todo o resultado evolucional do reino vegetal, todo o resultado evolucional do reino animal. Né? O reino nominal em desenvolvimento e o reino angelical e divinal dependendo do nosso resultado. Então nós somos assim, no processo de evolução na matéria nesse momento, nós somos o que melhor existe disponível. A gente conversou um tempo quando a gente falou sobre a Madame Blavatsky no outro programa. Sim. Que daí então Joko estava reclamando das nuances de caráter, né, de personalidade da Blavatsky, né, e ele falou assim, e no entanto é o melhor dentre os melhores, é o que nós dispomos para mudar. É o que nós dispomos. Então a humanidade hoje ela assim é inocente, é pura, é jovem, é impobre, erra, não sei o que, faz isso, mas no momento é o que de melhor existe em termos de evolução, nesse ponto mais denso de chegada do espírito na matéria. Daqui para frente tudo é mais simples, só que é o seguinte, alguém tem que fazer a fundação do edifício, alguém tem que colocar a base, né? Alguém tem que meter a mão na sujeira, na massa, é o que a gente está fazendo agora. Agora tem que ser feito com padrão, não adianta só pegar e jogar terra e cimento, que o negócio de pedra e cimento que não vai acontecer. Esse é o nosso trabalho agora, e é por isso que a gente tem que fazer o quê? Um padrão, integridade, caráter, reconstruir, aí sim, aí então daqui para frente a gente vai ter orgulho do trabalho, né, do qual a gente participou, que foi a construção das bases das humanidades do futuro, para que todo o sistema evolucional chegue num bom termo, que é cada um de nós será lado em direção ao Sol Oculto. Então, é isso aí. Eu acho mais alguma coisa para acrescentar? Eu acho que não. Tá então, tranquilo. Tem tema que tem da encaixe. Eu acho que hoje encaixou muito bem. Eu acho que nós falamos o que a gente precisava. O que a gente tem que fazer, só um último comentário, assim, no processo de convivência de cada um conosco mesmo, né? Nós não podemos ser muito rigorosos, né? Então, obrigatoriamente, você anda pela vida sempre em pares, né? Só que esse par é você com você mesmo. Você com você, isso. E se o teu par não te ajudar, né, você não tem apoio, você não tem com quem conversar, você não tem quem te diga, olha, tá errado, olha, tá certo, olha, vamos por ali, vamos por aqui, e deu ruim, volta e tal. Então, tem que ter muita paciência. Agora, o acordo que tem que existir entre ambos, né, entre o humano e o divino coexistindo, é o seguinte: vamos tentar fazer o nosso melhor, não gerar arrependimento necessário, vamos tentar ser neutros, né, e nessa tentativa de ser neutro e fazer o melhor possível, né, deixar que a lei, né, haja em cada um de nós e através de cada um de nós. Aí a certeza de sucesso e de uma vida bem vivida é 100%. É isso aí, maravilha. Você faça que nem Michelangelo, né? Molde o que há de melhor em você, não é isso? Não é? É isso mesmo. Faz parte. Então é isso. Jorge, muito obrigado por hoje. Obrigado a você. Então é isso aí. Para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fique em paz, tenha uma boa vida.